E esse culto, como eu estava mencionando agora há pouco quando a gente estava ali, é um culto muito especial, porque quando nós celebramos as duas ordenanças que o Senhor nos deixou. Nós celebramos tanto os batismos, quanto também a ceia. É um momento muito precioso, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para obedecer. E é interessante também que quando a gente olha para o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério se inicia exatamente através do batismo. Naquele momento em que ele vai até João Batista e é batizado, aquele momento muito precioso da palavra de Deus, quando a gente vê Jesus Cristo exatamente sendo batizado, quando João Batista olha e diz: olha, eu não sou digno sequer de mexer na sua sandália, e você está querendo que eu te batize? E Jesus Cristo diz para João Batista que era assim que deveria ser, e Jesus Cristo é batizado. E o final do seu ministério é exatamente o momento, no momento que nós chamamos como da paixão de Cristo, quando já ali naqueles últimos momentos eles vão ali e Jesus Cristo junta os seus discípulos e ele junta a mesa, e na celebração da Páscoa eles juntos celebram a Páscoa naquele momento, e Jesus Cristo dá um novo significado a dois dos elementos daquela ceia que eles estavam comendo. O primeiro foi o pão, dizendo que este é o meu corpo que é dado por vós. E o segundo foi o cálice, o vinho, que ele diz então: este é o meu sangue derramado em favor de vós. A partir dali ele já então encaminha para o momento da crucificação. Então, quando a gente olha esse momento e essas duas ordenanças que o Senhor deixou, essas duas ordens que ele deixou, quando a gente vê ele então caminhando e colocando daquela forma, colocando o início do seu ministério e o final, quando a gente olha para o significado do batismo, a gente vê que de fato isso é muito importante. E o texto inclusive que a gente leu durante a leitura bíblica, ele fala então em Romanos 6, no capítulo 4, que nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E como eu falava agora há pouco, quando estava ali no batistério, é muito precioso a gente perceber a analogia que ele vai fazer entre a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e o batismo, o sepultar, o descer as águas e o sair das águas. E ele vai dizer então que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, e isso nos remete imediatamente à morte de Cristo. Isso remete exatamente ao sacrifício de Cristo que nós relembramos no momento em que estamos aqui partindo do pão e bebendo do cálice. E a morte de Cristo, a analogia que é feita nesse texto, é que ela significa o sepultamento do velho homem. Nenhum de nós nasce crendo no Senhor Jesus Cristo. Nós não temos capacidade de discernir quando a gente tem pouca idade. Essa semana passada eu tive uma conversa séria lá em casa. Na verdade foi no carro, né? Mas foi com a casa para um sítio de família, porque Duda ficou dizendo que queria batizar. E eu disse: filha, você vai ter que segurar mais um pouquinho, tem 7 anos, você precisa esperar um pouquinho. Mas pai, eu queria batizar, eu queria me batizar e tudo. Eu disse: filha, é o seguinte, você é crente em Jesus Cristo? Eu sou. Você vai esperar mais um pouquinho, você não vai deixar de ser crente amanhã ou depois, certo? Então segura aí um pouquinho, vai deixar. A Paula ficou me dizendo que ela ficou com uma pena no coração, quase que dizendo: oh, amor, pelo amor de Deus, batiza a bichinha, né? Como diz o cearense, né? Mas não dava. Aí eu disse: não, precisa aprender a discernir um pouco mais. Mas a grande verdade é que essa representação, que para alguns de nós pode acontecer numa infância, logo no início, de fato de entender o Evangelho, de compreender o sacrifício de Cristo, de dizer: olha, eu decido de fato viver para Cristo. Como a gente pôde ouvir nos testemunhos hoje de manhã, tanto o Samuel quanto o Vitor dizendo: olha, na verdade eu não consigo entender em nenhum momento da minha vida, desde sempre eu fui criado entendendo que Jesus Cristo é o Senhor e crescendo nos caminhos do Senhor, então não tenho como em um momento dizer: olha, eu me converti em certo momento na minha vida. Alguns como ele, como eu, tivemos o privilégio de nascer em uma família cristã, e desde cedo sendo instruído na palavra do Senhor, e às vezes a gente fica com dificuldade de dizer esse momento. Eu sempre digo isso, mencionei hoje de manhã, eu fui batizado em fevereiro de 89, eu não consigo me lembrar em que momento de 88 eu devo ter entendido o Evangelho, entregado, ou se passei algum tempo, eu não consigo puxar da minha memória aqui e dizer quando eu me converti.
Mas o fato é que às vezes isso acontece na vida de alguns de nós ao longo da nossa jornada. E às vezes a gente tem uma vida já toda estruturada, às vezes a gente tem um caminho já percorrido, às vezes a gente já tem muitas coisas para olhar para trás e dizer: Senhor, eu estava vivendo não era para a Tua glória, eu estava vivendo de forma desagradável a Ti, eu estava vivendo longe dos Teus padrões, longe daquilo que o Senhor quer para a vida da gente. Mas hoje eu entendi, porque o Teu Espírito Santo me tocou, porque a Tua palavra me alcançou, e eu pude compreender o sacrifício de Cristo. Então, quando nós façamos isso, e aí se torna mais significativa essa ideia da morte do velho homem, do sepultamento do velho homem, porque fica muito evidente o antigo eu e o novo eu. É muito fácil discernir, porque eu tinha uma vida desagradável ao Senhor, e agora eu quero viver para a sua glória. E ele faz essa analogia justamente apontando para que a nossa morte é no sentido de renúncia à carne, porque na verdade nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, nós nascemos espiritualmente mortos, nós estamos nascidos apenas da carne, mas precisamos um dia nascer do Espírito, receber o Espírito Santo de Deus, para poder de fato ser nova criatura, dizer: eu nasci de novo, como tem na camisa, como nós cantamos agora há pouco. E ele aponta para a morte do velho homem, porque às vezes a pessoa pensa assim: mas espera aí, eu vou largar um monte de coisa, eu vou abandonar tantas coisas que eu gosto, por causa de uma religião, abandonar as coisas por causa de Deus. E talvez, se você estiver pensando dessa forma, é porque provavelmente você não entendeu o Evangelho, porque não diz respeito a eu abandonar alguma coisa que desagrada a Deus, abandonar o velho homem, sepultar o velho homem por causa de uma religião, mas é entendendo de fato que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como que de fato a palavra do Senhor nos ensina, naquele momento em que Jesus deu um discurso duro para seus discípulos, eles não conseguiam entender, e os seguidores mais distantes começavam a murmurar, e muitos deixaram de seguir, e Jesus Cristo olha para os seus discípulos: vocês deixarão de me seguir agora também? Pedro olha e diz: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? É a compreensão de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é a compreensão de que Ele morreu por nós. E quando a gente tem essa ideia, a gente não pensa simplesmente: eu vou abrir mão da minha velha natureza ou dos meus prazeres que desagradam a Deus por causa de uma religião, mas entender que Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente entende, e aí como 1 João 3,16 diz, que nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, quando nós entendemos a grandiosidade do amor de Deus, especialmente dando a sua vida por nós, a gente compreende isso. Nenhum de nós mereceria que Jesus Cristo tivesse morrido naquela cruz por nós, mas Ele nos amou como ato da sua graça, e qualquer coisa que nós tentássemos fazer para retribuir o que Jesus Cristo fez por nós é pouco, porque Ele deu a sua vida por nós. E aí a gente faz lembrar do texto de Filipenses no capítulo 2, um texto bem conhecido, que vai falando então que porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação, ou seja, não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em figura, semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E Ele vai então a si mesmo, se humilha, torna obediente até a morte, e morte de cruz. A gente vê, e Jesus Cristo não foi apenas um bebê que nasceu e que mais na frente deu a sua vida por nós. Nós estamos falando daquele Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram feitas por meio dele. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. A Trindade, como nós falamos de forma mais simples, é aquele Deus que está desde o fundamento de todas as coisas. Jesus Cristo não passou a existir na hora que foi concebido no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo existe desde toda a eternidade. Sem Ele, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, nada do que foi feito se fez. Então esse Deus, o Filho, assume a forma humana, se esvazia. Imagine, às vezes você olha assim: eu não vou me humilhar a esse ponto,
Eu não vou chegar e me dar um trabalho de fazer um serviço desse, ou me prestar uma coisa dessa, que eu tenho uma posição, uma postura para dar, eu não posso me humilhar dessa forma. E aí você imagina, o Deus Todo-Poderoso, assumindo uma forma limitada como todos nós, nascido ali no bebê, com todas as necessidades que um bebê tem, humano, reconhecido em figura humana, passando pelas dificuldades naturais da vida, naturais, e aí crescendo, cansando, sorrindo, chorando, tendo fome, tendo sede, sentindo a dor de uma traição de Judas, a dor da negação de Pedro, mas principalmente tendo uma morte tremendamente dolorosa por amor a cada um de nós. E aí, diante da grandiosidade do amor de Deus representado naquela cruz, nós somos convidados a sepultar o velho homem. Dizer, eu vou abrir mão das minhas próprias vontades, abrir mão dos meus prazeres, abrir mão daquilo que desagrada a Deus. E naquele mesmo texto de Romanos que nós citamos agora há pouco, no versículo 6, esse a gente não tinha lido ainda, ele fala então, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então o texto vai deixar muito claro que o propósito da ideia é essa, que nós devemos também crucificar o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A grande verdade é que sem Cristo a gente está condenado a pagar o preço pelo pecado, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a condenação pelo pecado é a morte. Tem gente que pensa assim, Deus é muito bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não condenaria as pessoas no inferno. Na verdade, nós é que nos condenamos por causa dos nossos pecados. E Ele, não querendo, amando a humanidade, envia o seu Filho para que muitos de nós pudéssemos compreender o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo, disposto a sepultar o velho homem e de fato ganhar de graça a vida eterna por meio da fé. E aí ele vai dizer então que não reine, e aí ele vai dizer no versículo 11, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Tem gente que acha que a gente é igual bicho. Eu sei que tem gente que ama os bichinhos, certo? Eu estou falando de forma pejorativa, não. Estou fazendo analogia entre ser humano e animal, popular, como a gente aprende na escola, não sei se ainda é assim, irracional, certo? O animal, irracional, ele segue os seus instintos. Ele tem uma vontade de morder, ele vai lá e morde. Ele tem uma vontade, a não ser que ele seja muito bem treinado, né? Mas normalmente ele tem lá a vontade de fazer uma coisa, ele vai lá e faz. E às vezes a gente age exatamente como isso, porque eu tive vontade, e aí eu fui, e eu tive vontade, então como se a gente fosse escravo das nossas próprias paixões, e sem Cristo a grande verdade é que nós somos escravos das nossas próprias paixões. E o que a gente precisa de fato entender, é que matar esse velho homem, não é uma coisa que pronto, saí da água, mergulhei ali, acabou-se, agora não vou fazer mais nada de errado na minha vida. Vai, filho, vai. Porque esse desejo de matar o velho homem, ele precisa estar permanentemente na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que vai nos convencer a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. E é esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, no momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que vai nos dar força para viver para a sua glória. E aí o texto que nós lemos, ele vai falar então, como nós lemos no versículo 4, que a gente foi sepultado, e para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E é interessante que não é simplesmente uma vida ruim, não é uma vida de absolutamente renúncia. A vida com o Senhor é muito mais prazerosa, com outros prazeres que não são danosos, é precioso demais, é muito bom servir ao nosso bondoso Deus, é maravilhoso servir ao Senhor. Jesus Cristo disse que eu vim para que dá vida e vida em abundância, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Às vezes tem gente que acha que vida de servo de Deus é vida de
renúncia, é uma vida precária, é uma vida lastimável. Não, é vida abundante, na verdade, porque nós somos cheios da presença do Senhor, e esse Deus maravilhoso que habita em nós, nos dá uma alegria de viver, uma paz que passa acima e que excede todo o entendimento, e que nos faz de fato desfrutar da verdadeira vida, que é a vida com Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Todas as vezes que nós lembrarmos da morte de Cristo, que nós possamos nos lembrar que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Lá em Filipenses, no texto que eu mencionei no início, ele fala, a continuação do texto, que ele assumiu a forma humana, reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte de cruz. O texto continua dizendo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exatamente o que foi perguntado aqui para cada um dos que foram batizados: se reconhecem Jesus Cristo como Senhor? Cada uma dessas 10 línguas confessaram Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que todos nós possamos viver para a glória de Deus Pai, que todos nós possamos lembrar que Cristo não está mais entre os mortos, que Ele ressuscitou, que nós vivemos com Ele por toda a vida, que a nossa eternidade não vai começar lá no céu, mas ela começa aqui na terra, no momento em que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí, que a gente possa de fato, como diz lá em Romanos 6, no versículo 11, que nós possamos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E como diz 2 Coríntios 5:17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que o testemunho dos nossos irmãos, que a convicção da morte de Jesus Cristo, que a convicção da grandiosidade do seu amor, que a convicção de que Jesus Cristo venceu a morte, possa de fato nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus, e que nós possamos viver para a glória de Deus Pai, como novas criaturas que vivem para a sua glória.